Olá, eu sou a Priscila Salaia, integrante do Laboratório John Rawls, e o objetivo desse vídeo é explanar um pouco do conteúdo aqui trabalhado. Para tanto, eu trouxe 2 artigos a serem apresentados e resenhados para vocês. O primeiro se chama Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio no Brasil, de autoria de Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca Luna, que é doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco, em coautoria com Gustavo Ferreira Santos, que é doutor em Direito pela mesma universidade. O segundo artigo é intitulado Matthew Shepard e James Byrd, Atos de Prevenção a Crimes de Ódio, uma perspectiva criminal, escrita por Meredith Burra. O primeiro artigo que a gente vai falar aqui, que foi escrito pela Nevita e pelo Gustavo, eles trouxeram como objetivo analisar as restrições ao conteúdo da liberdade de expressão quando esse se aproxima do discurso de ódio, aquele que visa propagar um conteúdo odiento, que já foi trabalhado aqui em outros vídeos. Bem, eles trouxeram como o problema de pesquisa o seguinte: em casos onde a liberdade de expressão, por se aproximar do discurso de ódio, entra em conflito com a dignidade das minorias, qual é o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que aqui chamarei de STF, só para simplificar. Sendo assim, os autores trouxeram como metodologia aquilo que eles chamaram de revisão bibliográfica dos pressupostos teóricos de pesquisa, que seria o conceito da liberdade de expressão, o conceito de discurso de ódio e o direito de proteção às minorias. Eles fizeram também, junto ao método de revisão bibliográfica, a pesquisa empírica, que consiste em uma análise documental de alguns julgados do STF e também do posicionamento norte-americano, bem como o posicionamento germânico. Ou seja, o que eles tentaram aqui é como é que se posiciona o Tribunal Constitucional Alemão e como se posiciona a Suprema Corte Americana. Para isso, eles pegaram alguns casos concretos, tanto brasileiros como os que aconteceram em âmbito internacional, e chegaram à conclusão que culturas diferentes vão adotar medidas legislativas diferentes. Nós sabemos que a Alemanha passou pelo contexto histórico que foi a ditadura nazista. Então, eles adotam hoje a dignidade como um valor superior à liberdade de expressão. Porque dentro daquele cenário da ditadura nazista, a gente viu vários direitos humanos sendo reprimidos e sucateados e várias minorias se formando. Porque não foram só os judeus que foram alvo, mas também a minoria negra, a minoria deficiente. Já o posicionamento da Corte Norte-Americana, ela almeja a liberdade de expressão acima de tudo, entendendo que o discurso odiento é só uma outra modalidade de discurso que também vai ser tutelada. E o que vai acontecer é uma responsabilização desse discurso, não do discurso, mas do ato, quando ele ferir a coletividade. Porque o cidadão americano, ele pode ter o seu pensamento de ódio, ele pode, sim, exercitar a sua liberdade de expressão para o seu discurso de ódio. Diferente lá da nação germânica, que entende que se aquilo entra em conflito com a dignidade da pessoa humana, ela precisa ser retirada, porque a dignidade, dentro do contexto vivenciado por eles, é um valor supremo. Bom, depois de comparar o direito tanto germânico quanto norte-americano, a gente vai entrar no posicionamento do STF. Como que o STF se posiciona com o discurso de ódio? A gente percebe no julgado do Elvanger, em 2003, se eu não me engano, depois eu vou ser corrigida caso tenha errado, o STF ele se manifestou em negar um habeas corpus de um editor, se eu não me engano, ele é gaúcho, não tenho certeza, que propagou alguns livros que têm natureza antissemita. E com isso ele acabou sendo condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e depois tentou um habeas corpus no STF, que acabou sendo negado pela maioria dos votos. Entretanto, observa-se dentro desse artigo que os ministros tiveram um posicionamento diferente, sendo que a maioria optou em seguir no sentido de negar o habeas corpus, visando a restrição da liberdade de expressão, porque ela entrou em conflito com o princípio da dignidade.
Bom, logo após isso, a gente vai partir para o segundo artigo a ser apresentado, que se chama Matthew Shepard and James Byrd, Ato de Prevenção a Crimes de Ódio, uma Perspectiva Criminal, escrito por Meredith Boram, candidata na Universidade de Direito de Baltimore e publicado na revista da mesma universidade. A autora traz 2 casos americanos emblemáticos de crimes de ódio. O primeiro caso trata-se do caso James Byrd Jr., um afro-americano de 49 anos que em junho de 98 pegou uma carona com 3 homens brancos, que ao invés de levá-lo para casa, o espancaram, tiraram as suas roupas e o acorrentaram na parte de trás do caminhão e o arrastaram até morrer. O segundo caso que a autora traz ocorreu em outubro de 98. Matthew Shepard, um estudante universitário gay de 21 anos, também aceitou uma carona e não foi levado para casa. Em vez disso, ele foi levado a uma área remota, amarrado a uma cerca e espancado e deixado lá quase sem vida para morrer ali. Um ano difícil. Esses 2 crimes brutais tiveram motivação contra a raça e orientação sexual de suas vítimas, o que levou a pauta de crimes de ódio a receber uma repercussão nacional. A autora trabalha em seu artigo trazendo o desenrolar histórico da legislação norte-americana para uma penalização reforçada. Diante disso, o Congresso americano passou 11 anos até aprovar a lei, até que em 2009 o presidente Obama assinou a Lei Shepard-Byrd, que pune quem tente ou pratique lesão intencional em razão de religião, orientação sexual, gênero e deficiência, sendo assim um grande avanço para a comunidade que protege e tutela as questões LGBTI.